Cláudio Rezende, com notícias do Galo aqui na turma do Bate-Bola. Um abraço, boa noite, Cláudio. Um abraço, Cirilo, boa noite a você, a todos que nos acompanham. Os jogadores do Galo vão ter aí o último fim de semana de férias, para depois um período de intertemporada. Serão 2 semanas para o técnico Cuca montar o time, depois vai ter uma sequência pesada pela frente. O Galo com duelos de mata-mata, Copa Sul-Americana, Copa do Brasil contra o Flamengo e tem o Brasileirão também com jogos difíceis. Enquanto isso, a diretoria do Atlético buscando, fazendo contatos nesse mercado da bola. E a gente pôde avançar naquela apuração de ontem, Cirilo, que a gente trouxe aqui na turma do Bate-Bola. O Paulo Brax revelou que o Atlético poderia trazer um jogador de uma função que inicialmente não é uma carência muito grande do elenco, né? E a gente conseguiu aqui na Itatiaia apurar que o atacante Biel já tem a oferta do Atlético, o Sporting de Portugal também, é uma oferta de empréstimo e o Atlético não está sozinho nessa, né? Você destacou em manchete, tem concorrência, tem outros clubes brasileiros também que já apresentaram a oferta ao Biel. Jogador de 24 anos, que aqui no Brasil jogou no Fluminense, por último no Bahia, foi a maior venda da história do tricolor baiano. Em fevereiro deste ano foi vendido por 8 milhões de euros ao Sporting de Portugal. E pelo que eu apurei lá em Portugal, com colegas que acompanham o dia a dia, é que o Sporting realmente quer negociar o jogador, mas a princípio em definitivo. Querem uma negociação em definitivo. Se não conseguir, empréstimo também não está descartado lá pelo Sport. Fato é que o Biel não emplacou por lá, só 3 jogos como titular. Ele chegou em fevereiro desse ano, né? Foram poucos meses, é verdade, né? Mas ele jogou só 3 jogos como titular, 10 partidas no total. Não emplacou e o Galo está tentando essa contratação. Mas no caso do Atlético, Cirilo, pela situação financeira, o clube não deverá avançar para uma transferência em definitivo. Se for por empréstimo, tudo bem, entre em acordo com o jogador, questão salarial pode ser uma alternativa. Caso contrário, o Galo não deve e também não vai querer entrar em leilão com outras equipes. E como eu já vinha destacando aqui, o Paulo Brax falava ontem, pode ser que essa negociação não saia rápido, né? Porque o Sport pode esperar, né? Vem alguma proposta de outro lugar? Se não, lá para o meio da janela, né, julho, pode aceitar essa questão de empréstimo, mas o Galo, entre os clubes brasileiros, estaria numa situação boa para tentar essa vinda aí do Biel. O Edu, os indicativos todos são que o Galo não vai ter lá muita bala na agulha para gastar. O atacante não me parece a prioridade, esse perfil de atacante não me parece a prioridade. Nesse cenário que o Cláudio está destacando aí, parece que o foco vai para outro lugar mesmo, né? Se você tiver que desembolsar o mínimo de dinheiro, você tem que desembolsar naquilo que lhe é carência, né? Você está carente de primeiro volante, talvez de um zagueiro. Se você não pode se dar ao luxo de gastar o que você não tem ou pouco que você tenha numa posição que você tem atletas ali que estão te entregando. O Biel, por exemplo, é um jogador que joga pelo lado esquerdo do campo. Quem joga pelo lado esquerdo do Atlético hoje? Simplesmente o melhor jogador de ataque do Atlético na temporada, que é o Coelho. Acabou de contratar o Dudu, que pode jogar também por ali. Pode fazer o lado esquerdo também. Então, assim, a necessidade não existe. Agora, existe um negócio chamado oportunidade de mercado. Às vezes o atleta vem com você para você arcar com os salários, aí tudo bem, aí você compreende, você faz uma contratação, você antecipa uma contratação que poderia ser feita para o final do ano, já para 2027, você antecipa. O Atlético já fez isso algumas vezes, né? Antecipou reposições e se deu muito bem fazendo isso. Agora, se tiver que gastar dinheiro, aí realmente que gaste com algo que seja necessário. Siga, Cláudio. O Atlético que confirma, Cirilo e Edu Panzi, pendência financeira com o atacante Paulinho. O Galo vendeu o Paulinho ao Palmeiras no início do ano e teria que fazer um repasse de um percentual da transferência, vai para o jogador, para o seu representante, e o Galo então confirma essa informação que foi trazida inicialmente pelo site gol.com, e o Galo só nega os valores que foram colocados. Os valores informados, segundo o Atlético, estão completamente fora da realidade. E não vai ser informado o valor pelo clube, né? Os valores não serão informados pelo clube porque tem um contrato firmado entre as partes. Foi falado aí 5 milhões de euros, que seria o Atlético pagar ao Paulinho.
a transferência total foi 18 milhões de euros. Então o Atlético garante que não é um valor desse, né? Seria aí casa dos 30%, mas que a pendência financeira tem. O clube não nega mais uma vez, Cirilo. É o devo não nego, né? A história do devo não nego. E uma pena, né, cara? Que toda semana tem notícia de pendência financeira com alguém, né? CNPJ ou CPF, né, Edu? Isso é péssimo. Principalmente nessa época em que está prestes a se abrir uma janela, que o Atlético está no mercado para tentar convencer atletas, agentes de atletas, clubes para uma possível negociação e hoje a notícia, a informação está globalizada, né? Chega em tempo real para todo mundo que quiser e vai olhar como é que está o Atlético financeiramente. Tá devendo o clube, tá devendo a gente, tá devendo salário, tá devendo jogador que saiu. Então, cara, isso é muito ruim. Espero que o Atlético consiga quitar isso quanto antes, não só com o Paulinho. Eu falo quitar tudo o que tá devendo, mas principalmente a folha, salário. Não sei se nesse momento já ainda há débito. Tem algumas pendências e a ideia do Atlético é quitar até semana que vem. Isso é o mais sério. Você precisa pagar em dia o seu grupo, os seus jogadores, até para você ter o direito de cobrá-los. A obrigação, né? É o mínimo que o Atlético tem que fazer e essa situação não pode ficar como tá, não. Não dá para ser assim. Salário é obrigação. O empregador tem a obrigação de pagar o salário do seu funcionário. Isso é o mínimo, isso é o básico. Quando o Atlético, não é nem mérito isso, é obrigação. Quando um clube vira SAF, quando alguém compra o clube, o mínimo que a gente imagina é que não vai ouvir mais esse tipo de notícia, né? Então há um problema muito grave dentro do Atlético que precisa ser corrigido para ontem. Nesse nível não pode mais acontecer e toda semana tem uma notícia dessa.